Gente, o que é fundamental para a gente iniciar um processo de venda dentro da psicologia? É primeiro a gente começar a entender que vender, ele é um processo. E esse processo, ele precisa de um encantamento, ele precisa de uma conexão, ele precisa de um brilho nos olhos, ele precisa de algo que de verdade dê para a pessoa a clareza da importância desse processo. Então, para a gente começar a aprender a vender o nosso serviço de psicologia, a primeira coisa que a gente tem que entender é o processo de vender. No que isso é fundamental para a pessoa, o que isso de verdade vai agregar na vida dela, o que traz de diferente para ela. Quando você começa a acolher o processo de venda com brilho nos olhos, o vender se torna uma arte para você. Só que eu vou te falar aqui, dentro da psicologia, a gente precisa vender de uma forma estratégica, tá? Ninguém vai sair panfletando, ninguém vai sair dizendo a gente, uma sessão comigo, tá bom? Não façam isso. Quem tá chegando hoje na live, quem já me acompanha há algum tempo já sabe que eu falo sempre disso, mas quem não fica vendendo terapia. Não é vendendo terapia que você vende terapia, tá? Esse é o primeiro ponto que é fundamental. Ninguém quer comprar terapia, vocês já vão entender aqui ao longo do processo. Então, se você fica vendendo pro outro algo que ele não quer comprar, se torna chato, se torna incômodo, se torna repetitivo. Aí a pessoa nem engaja mais no teu conteúdo, porque toda hora é venda, toda hora tá dizendo faz terapia, faz terapia, faz terapia, faz terapia. E é chato. Pensa alguém pra você o tempo todo dizendo faz terapia, faça terapia, faça terapia. Agende sua sessão, faça terapia, agende sua sessão. É chato, você diz, ai criatura, para, é ruim. Então não é uma boa estratégia de venda. Você precisa começar a entender o que é uma estratégia valorosa e o que não é uma estratégia valorosa. Comece olhando para os teus colegas. Aqueles que estão com muito sucesso, que estratégias eles utilizam? Mas aqueles que estão sem sucesso algum, me refiro ali na questão captação de pacientes. Como é que eles estão vendendo? No geral, aqueles que estão com poucos ou nenhum paciente, eles estão ainda vendendo de forma explícita. Então você entra lá no feed dessa pessoa e tudo é sobre terapia. Mas a pessoa não quer comprar terapia. E aí todo o teu feed é sobre terapia. Aprenda sobre TCC, 5 motivos para você fazer terapia, no que a terapia pode te ajudar. Gastou teu tempo à toa escrevendo esses conteúdos. Porque isso não conecta. Eu não entro no teu perfil e digo, 5 motivos para fazer terapia. Deixa eu descobrir quais são esses motivos para eu fazer terapia. Eu não quero. Porque não me gera conexão, não me gera interesse, não tá falando com a minha dor. Pelo puro e simples fato de que eu não quero terapia. Quando você entende o encantamento e a arte do vender, você começa a trazer estratégia. Por exemplo, você não vende um apartamento financiado dizendo para a pessoa, compre seu apartamento, fique refém de parcelas por 30 anos e de repente você vai colocar todo o teu fundo de garantia lá para baixar o valor dessas parcelas e pague o juro X. Você não fala isso para a pessoa. O que você fala? Teu sonho. Realize o teu sonho parcelado. Realize o teu sonho pagando menos do que você paga um aluguel. Olha que massa. E você fica, meu sonho. E aí eles botam a imagem, aquela família feliz, aquelas crianças bonitas, limpinhas, educadas, sorrindo. E aquela mãe bonita, arrumada, aquele pai educado, alto, sensual. Uau, você diz, nossa, eu quero este financiamento que seja em 60 anos. Por quê? Porque eles entenderam a arte de vender. Porque eles conversam com aquilo que decide, que é o emocional. E nós, muitas vezes, que entendemos do emocional, vamos lá tentar vender pro racional. E aí deu ruim pra nós. Porque o racional não vai decidir. Não vai decidir nada. Entende? Porque a gente vai usar o racional para justificar o emocional. Eu fiz, não, mas é porque assim, quantas vezes você fez uma compra agindo pela emoção, se arrependeu, mas pegou teu racional para justificar? Não, mas eu também não podia. Você pensou, putz, não devia ter feito essa compra, mas daí você começou, não, tem que justificar. Não, mas é que assim, o preço estava muito bom. E daí se eu fosse herói, eu ia perder o preço, e daí depois ia querer comprar e, ia estar o dobro. Então, eu já garanti, já comprei. Ou seja, nós, mais do que ninguém, precisamos dominar a arte de vender. E vender, você vende gerando conexão. Vender na psicologia é diferente de você simplesmente panfletar uma venda. Ou dizer, olha, compre aqui. Vender na psicologia é o encantamento, é a conexão, é o quanto que a pessoa entende que aquilo faz sentido para ela. É você encontrar meios de dizer para ela que ela precisa de terapia sem você ter falado uma palavra sobre terapia. Porque ela vai entender que, nossa, isso tá acontecendo na minha vida. E a psicóloga tá falando disso. Uau, que massa, ó. Eu nem sabia disso aqui, mas a psicóloga tá falando. E aí ela começa a entender que aquilo faz sentido, isso começa a gerar valor na vida dela. E se gera valor, ela quer. Tá mais fácil até de você cobrar pela tua sessão, porque ela já entendeu o valor embutido ali. Então, comece entendendo
que tem que ter um encantamento ali. Você precisa entender a venda como um processo gostoso, valoroso. E esse processo é o que mantém o teu consultório, é o que mantém o teu atendimento na clínica. Se você não vender a tua sessão, como que você paga as tuas contas? Como que você estuda? Como que você mantém os teus atendimentos? Como que você paga os teus testes? Todos os aperfeiçoamentos que você quer fazer? Como que você viaja? Como que você mantém as tuas contas de casa? Então esse vender, ele precisa já começar para você como encantamento. Você já tem que olhar para o vender e dizer, uau, que massa. Eu quero sim vender isso. E aí eu vou entrar num ponto que é fundamental, que é a venda. Aqui era só uma introdução para vocês entenderem que tem que haver o encantamento, tá? Nessa parte. Vocês estavam rindo de mim aqui das minhas imitações, né? Essas danadas. A Letícia ali rindo, a Nata rindo. Suas bonitas. Ai, ai, ai. Eu me empolgo, né? Daí, meu Deus do céu, segura essa criatura. Até aí, tá show, gente? Manda só um joinha rapidinho aqui pra mim. Manda um joinha. Manda um monte de joinha. E taca o dedo ali no coração, que eu quero que essa live apareça para mais pessoas, que tem muito psico precisando ouvir isso, que eu tô cansada de ver lá nos feeds dos psicos. Agende sua sessão aqui, faça terapia. Então bota o dedo no coração e manda um monte de coisa aqui pra mim no comentário, que o Instagram mostra mais essa live pra outras pessoas, tá bom? Então me ajuda aí. Dedo no coração, que eu não tô vendo o coração subir aqui, me manda esse negócio. Ah, agora tá ficando melhor. Bota esses dedinhos aí no coração, bota os joinha ali. Show, Karina, Lari. Vamos lá, vamos fazer subir essa live, que tem muito conteúdo bom nessa live de hoje, tá? Coração, 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 coração. Ai, que lindo! É tão lindo ver esses corações subindo. É muito gostoso. Bom demais da conta. Obrigada pelos corações, 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 corações. Corações daqui pra vocês também. Obrigada, Ju, Andressa. Show de bola. Que massa, hein? Show. Samira, legal. Ótimo, ótimo, ótimo. Gente, bora! Pode continuar com o dedo no coração que eu vou falando aqui. Bora lá. Passo de número 1. Sabe onde é que começa a tua venda? Depois que você entendeu todo esse processo aí do encantamento, a tua venda, ela começa no quanto que você acredita no teu produto. Quanto que você acredita. Vocês me ouviram falar de Verde Psico? Quanto que eu acredito no meu produto? Eu acredito 1000%. Porque só 100% eu acho pouco. Quanto você acredita no teu produto, naquilo que você vende, no valor que você gera na vida das pessoas. A tua venda começa ali. Como que você vai vender algo que você não acredita? Como que você vai vender algo no qual você não se sente autoconfiante? Como que faz daí? Você vai oferecer para a pessoa o primeiro A da pessoa, você já dá aquela pestanejada e já desiste do processo. Então, fundamental. Você acredita naquilo que você vende? Você acredita de verdade? Se você tivesse que vender agora a tua sessão para mim, você vendia pra mim acreditando naquilo que você vende? Você ia ficar meio, não sei, Fran, acho que né, não sei. Quem aí acredita? Coloca aí pra mim. Eu acredito. Escreve pra mim. Eu acredito. Porque o teu processo de venda já tá começando agora aqui comigo. Eu quero saber se você acredita naquilo que você vende. Se você sabe, reconhece o valor que aquilo que você vende gera para as pessoas. Esse é o primeiro passo. Quanto que você compraria o que você vende? Quanto que você cobra sem dó? Porque você sabe que você tá entregando mais do que aquilo ali. Por que eu cobro sem dó o Viver de Psico? Sem dó. Porque eu acho que ele tá dado, ele tá quase de graça. Porque comparado a tudo que tem lá dentro, que é surreal, R$ 1.497 é nada perto de tudo que tem lá. Então, sim, eu ofereço sem dó. Porque eu sei que você vai fazer um investimento que vale muito a pena, que ele está muito abaixo do que ele poderia estar, e eu faço isso de verdade, para poder acolher ao máximo vocês, para acolher ao máximo todos os desafios aí em relação à questão financeira. Eu acredito, Ana botou, yes! Eu acredito, Ju, show de bola, perfeito! Eu acredito. E acredito muito. E não só acredito, vejo o resultado acontecer. O que é ainda mais valoroso. Quando a gente começa a ver o processo acontecendo, ver que dá resultado, ver que surte efeito, aí sim, começa a valer ainda mais a pena. Então, o primeiro ponto da tua venda, ele não está no teu paciente, ele está em você. Ele está enquanto eu acredito nisso que eu estou vendendo para a pessoa. Nisso que eu de verdade sei que vai gerar valor para ela. Você entende o valor daquilo que você entrega? Que não tem nada a ver com preço? Começa a olhar para isso. Começa a entender quanto de verdade você se sentiria super confortável de cobrar pelo puro e simples fato de que você sabe que você vai entregar aquilo, ou talvez até mais. Sabe aquela sensação? É a sensação mesmo que eu sinto no Verde Psico. Eu olho e digo, mas tá barato isso aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. É uma loucura. Eu quero que você ache que a tua sessão tá barata. Que você esteja cobrando 200, 300 reais e você acha que a tua sessão tá barata. Eu acho que a minha sessão tá barata. Porque a pessoa vem pra mim, ela não sai sem resultado. Porque a gente trabalha focado ali.
Então eu acho que a minha sessão tá super barata. Eu acho que o paciente que vem pra mim tá investindo uma coisa que ele vai levar infinitas vezes mais, é incontável, de resultado. E é isso que cada um de nós precisa sentir, precisa saber, porque aí a gente quer vender. E aí a gente vende com gosto. Então, o primeiro ponto, anota aí no caderninho, porque esta live muito provavelmente vai ficar disponível só até amanhã, às 23h59, que é o horário que fecha as inscrições do VDP, tá? Então, começou em você. Aí a gente vai pro ponto 2, tá? Qual é o ponto 2? O ponto 2 é a propaganda. Não tem como a gente correr da propaganda, tá? De um jeito ou de outro, você vai fazer propaganda. Por quê? Porque se você não fizer, as pessoas não sabem o que você oferece. Sem a propaganda, as pessoas não chegam até você. Pensa em todas as redes grandes aí que você conhece, em todas as grandes empresas, as grandes marcas. Elas não param nunca de fazer propaganda. Por quê? Porque elas precisam estar presentes na cabeça das pessoas. Conosco é exatamente a mesma coisa. O que muda? O jeito de fazer essa propaganda. Qual que é a propaganda de um psicólogo? Quem sabe o que é a propaganda de um psicólogo? Quem se arrisca a colocar aí pra mim? Qual que é a propaganda? Qual que é a nossa propaganda? Alguém aí já faz a sua propaganda? Qual que é a propaganda de um psico? Quem sabe coloca aí pra mim, escreve nos comentários. A propaganda de um psico é o quê? Deixa eu ver se vocês sabem aí. Alguém dá um chute aí, dá um palpite. Do que é a nossa propaganda? Vai me contando aí. Bora lá. Deixa eu ver se eu sirvo a minha aguinha. Ótima noite pra quem tá chegando agora. Nós mesmos! Show! Take alguma coisa? Take away sale? Show, Lari, Bruna! Oferecer conteúdo de valor! Perfeito! Bruna, você está certa. Lari, você está certa. Adriano, você está certíssimo. Sim, somos nós mesmos trazendo o nosso conteúdo de valor. Vou juntar as 3 respostas de vocês, tá? Somos nós mesmos trazendo o nosso conteúdo de valor, um marketing de conteúdo estratégico pautado em takeaway sale. Assim é a propaganda de um psico. Tua propaganda é o conteúdo que tu tem. Porque essa é a tua mercadoria. Qual é a nossa mercadoria? A nossa mercadoria é o nosso conhecimento. A nossa mercadoria ela é intelectual. E nós precisamos saber trazer isso, para que as pessoas entendam que faz sentido, que tem poder transformador e com isso elas decidam vir. Acolhimento também faz parte do processo, Bel. Show de bola. Então o que é fundamental aqui? Que eu entenda que eu preciso fazer a minha propaganda. Legal, já entendi, Fran. Só que aí eu tenho que entender que eu preciso fazer através de um marketing de conteúdo estratégico. Tá bom, Fran? Aí o que eu preciso te trazer aqui de fundamental? Que este marketing aqui, ele precisa estar pautado no emocional da pessoa. O que significa isso? Que você precisa trazer ali coisas que conectem com a realidade dela, com as dores dela, com os desejos dela, com os desafios dela. Aí você começa a conversar com o emocional dela. Quando você traz histórias, por exemplo, exemplos simbólicos ali, às vezes até um exemplo de um paciente de forma didática, trocando algumas informações para exemplificar de uma forma mais valorosa. Também é congruente. E aí o que a pessoa começa a entender ali? Que faz sentido, que gera conexão para ela. E aí ela começa sim a entender que existe um caminho. E esse caminho tá onde? Tá ali com quem tá falando desse caminho o tempo inteiro. Que neste caso aqui da propaganda somos nós. Então, de forma alguma, a gente vai ficar lá dizendo, vem aqui fazer terapia comigo, agende, sei lá, 10 sessões e ganha desconto. Isso não existe na psicologia. Mas o nosso conteúdo, ele é a amostra daquilo que a pessoa vai levar. Sabe quando você vai no mercado, e aí tem lá os chocolatinhos, eles te dão um pedacinho de chocolate, você prova o chocolate, e aí o chocolate é gostoso, e daí você quer mais? É exatamente isso. O nosso conteúdo é essa amostra do nosso trabalho. E aí a pessoa entra ali e entende que esse conteúdo é gostoso, é valoroso, faz sentido para ela. Então ela tende a querer muito mais. E essa é a nossa propaganda. Como que eu vou mostrar que isso é bom? Como que eu vou mostrar para o outro que isso é valoroso? Se eu quero comprar um carro, eu vou lá, vou fazer um test drive do carro. É a forma que eles encontram de mostrar que o carro é valoroso. Ele tem isso, tem teto solar, tem um ar assim, tem a câmera não sei da onde, tem 300 mil airbags e nananã. E aí eles começam a mostrar que aquilo é valoroso. Por isso, você tá lá dentro, experimentando. E com o nosso trabalho é a mesma coisa. O experimentar do nosso trabalho, ele tá conectado com esse conteúdo. Só que aí você tem que entender que o teu conteúdo, ele tem que estar sempre voltado ou para dor, ou para o desejo, ou para uma resolução de problema, né? Trazendo a clareza para essas questões. Porque a gente precisa entender que ninguém acorda de manhã
e diz, vou pra terapia, decidi que eu vou pra terapia, quero fazer terapia. Como também ninguém acorda de manhã e diz, uau, quero ir pra academia, porque é uma delícia, porque é maravilhoso, né? Raríssimas exceções que fazem isso. E se a academia, porventura, nos vender no racional, ninguém nem vai. Você já viu alguma academia vender, fazer propaganda, dizendo, venha pra cá, passe uma hora sofrendo, correndo, suando, volte pra casa com muita dor no corpo, durma mal e acorde com mais dor ainda? Nunca ouvi nenhuma academia fazer propaganda assim. O que eles te mostram? Eles mostram pessoas saudáveis, bonitas, bronzeadas, barrigas de tanquinho. Eles estão mentindo? Claro que não. É verdade, se tu vai lá e faz aquilo que precisa ser feito, você também pode conquistar tudo isso. Mas eles não vendem te trazendo a realidade da dor que você passa ali no meio do processo. É essa clareza que a gente precisa desenvolver quando eu falo do emocional. Então, o que eu preciso começar a trazer, que não o vender terapia de faça terapia aqui, agende sua sessão, faça terapia, agende sua sessão, que conecte muito mais com o outro, que traga para o outro essa clareza do, uau, cara, fazer terapia é muito bom, fazer terapia é libertador. Né? Quando você consegue buscar essa parte aqui do emocional, dessa conexão emocional, as tuas vendas começam a se modificar, porque a pessoa te sente ali como um ser humano real. Por que o Instagram hoje é tão bacana, é tão valoroso? Porque tornou os psicos seres reais e imperfeitos como qualquer um. Porque até então, muita gente achava que, nossa, psico não tem problema, não chora, super equilibrado, né? Mas tem horas que a gente também desequilibra, como qualquer outra pessoa. Tem horas que vai surgir um revés e a gente talvez não vai lidar tão bem com isso e vai ficar triste, ou vai chorar, ou vai querer ficar um pouquinho sozinho. E tá tudo bem. Mas quando você traz pras pessoas clareza, não a clareza do desespero, tá, gente? Vocês não me vão lá pros stories de vocês ficar chorando as pitangas, tá? Vocês tragam coisas pontuais que agreguem. Mas quando a gente entende que é um ser real, que gera conexão, olha, conversa comigo, olha, responde as dúvidas, olha que bacana, começa a se tornar um processo valoroso. Sabe o que é o mais legal? Quando você traz bastante conteúdo de valor para as pessoas ali, que elas já estão se conectando com esse conteúdo, se elas vêm ali no momento de agendar a sessão com você, elas nem te dão trabalho na questão preço. Que às vezes aquela pessoa, nossa, mas tá muito caro, mas tem como dar um desconto. Não, porque ela já entende o valor do teu trabalho. Já tá ali expresso para ela ao longo de toda a propaganda que você vem fazendo. Então ela paga sem grandes incômodos, porque ela já entendeu. Tem gente que vai chegar e talvez vai achar até que tá barata a tua sessão, pelo tanto de coisas bacanas e significativas que você já gerou na vida dela. Então, presta uma atenção especial no como que você tem procurado vender a tua sessão. Como que você tem comunicado isso para as pessoas? Será que o teu feed tá lá cheio de faça terapia por isso, terapia é importante, olha a terapia, olha aqui a terapia, olha a terapia de novo? As pessoas não vão querer ficar. Se torna incômodo. Acaba que daqui a pouco só a família está interagindo. Por quê? Porque não gerou conexão. Então lembra de dar essa atenção especial. E aí o que você pode começar a trazer? Traga informações e falas e headlines que conectem mais com as pessoas. Pensa comigo. Se eu trago para você uma headline dizendo 5 motivos para você fazer terapia, te gera um tipo de percepção. Agora, se porventura eu digo, melhore a tua relação amorosa com esses 5 passos. E de repente você trabalha, teu nicho é esse, né? De repente trabalha com casais, enfim. Já não fica diferente? Opa, se eu sou uma pessoa que tá passando por um relacionamento, de repente meu relacionamento não tá bacana, eu quero saber quais são esses 5 passos para melhorar meu relacionamento. Mas eu não quero saber quais são os 5 motivos para eu fazer terapia. Entende a ideia? Então usa o teu tempo de produção de conteúdo de forma mais congruente, mais direcionada. Ali você começa a conquistar resultados mais valorosos. Para de vender terapia para quem não quer terapia. A academia não vende dor, suor, cansaço e horas de levantamento de peso. A academia vende bem-estar, saúde, sorriso, felicidade. E não tá mentindo. Tá? Ela não tá mentindo. Então, quando eu falo isso aqui, é para você entender que você precisa trazer algo que faça mais sentido para ela. Mas não vai ser só pautado em felicidade, tá? Nós trabalhamos com dores. Então, quando você traz ali, por exemplo, um conteúdo que fala sobre uma dor da pessoa e de repente traz ali uma dica, uma sugestão, enfim, uma ideia de como a pessoa pode abrandar isso, uau! Conteúdo de extremo valor. Gente, eu já cansei de receber relatos de gratidão de conteúdos gratuitos que vinham gerar valor na vida das pessoas. E a pessoa, nossa, Fran, fiz isso, nossa, pro relacionamento fiz isso. Tem uma do luto, que foi muito importante, que eu fazia o Fran Responde na época lá com eles, e ela mandou do luto e tal, ela tava passando por um processo bem doloroso, e eu trouxe uma fala toda pautada em ressignificação e tudo mais. Ela disse, meu, Fran, isso aqui foi tão valoroso pra mim, fez toda a diferença.
Então olha que bacana, é quando você traz algo que conecta, e não é um processo terapêutico que eu tô fazendo ali na hora, mas tô trazendo conteúdo de informação. Olha, funciona assim, quando a gente trabalha com tais estratégias, a gente consegue abrandar, né? Quando a gente traz esse tipo de pensamento, ou quando a gente faz essa troca, opa, e aí ó, a pessoa já conectou, ela já entendeu que aquilo faz sentido pra ela, fica gostoso. É a historinha lá do chocolate no mercado, tá? Ela provou, chocolatinho é bom, vou levar mais desse chocolatinho, tá? Então lembra que você tem que estar conversando com o emocional. E aí, nos teus conteúdos, eu falei que vai ter um presente no final da live, né? Então aguenta aí até o final da live, porque eu vou trazer pra vocês um presente bem especial. Vou informar como vocês acessam esse presente, tá lá no final da live. Então fica até o final, porque é um presente que vai ajudar bastante nesse processo de venda. Vai trazer melhoria pra você, pelo menos na tua produção de conteúdo, tá? Ou na entrega desse conteúdo que você produziu. O que é importante lá nesses conteúdos? Que você melhore a tua forma de comunicar. Eu observo isso nas minhas mentoradas. Às vezes elas escrevem uns conteúdos que são muito bons, mas a forma de entrega não é boa. A forma de entrega é a embalagem que você usa. Que embalagem você está usando naquilo que você está entregando? Você de repente tem um texto lindo, maravilhoso, mas a tua embalagem não está atrativa, aí as pessoas não se interessam muito de chegar ali. A embalagem é o quê? É o título, é a headline, é o criativo que você está utilizando. Então de repente você traz um conteúdo incrível lá sobre dicas de sei lá o quê, mas daí você diz, vamos falar de? Não é atrativo. Desenvolver headlines mais atrativas também te auxilia nesse processo de venda, faz toda a diferença no teu processo. E tudo isso está embutido ainda nesse nosso passo de número 2, toda a parte de marketing de conteúdo, de produção de conteúdo que de verdade gera valor. Então cuidado com como você comunica. Exemplo, tá? Falei lá dos 5 motivos de fazer terapia, é por isso que terapia é importante, é por isso que você não pode ficar sem terapia. Esses são temas comuns que eu vejo nos perfis de outros psicos, tá? Então, por exemplo, entenda o teu nicho, tá? E aí começa a trazer headlines conectadas com o teu nicho. Falei lá do melhora a sua relação, né? Agora, por exemplo, é assim que você começa a resgatar o seu amor próprio. Opa, se de repente eu sou uma pessoa que tá com problemas de autoestima, eu entro lá no teu perfil, você trabalha com isso e você diz, como é que eu falei? Esse aqui, melhor, não. É assim que você começa a resgatar o seu amor próprio. Opa, eu entendi, que massa. É assim que eu começo a resgatar meu amor próprio. Fez sentido pra mim. Eu quero esse conteúdo. Mas se eu entrar lá de novo, ver só coisas de terapia, não vai fazer sentido pra mim. Tem uma que eu gosto que é muito bacana, que diz assim, se você tem medo de, aí você pode colocar algo do teu nicho. Ó, isso daqui já é um coringa, tá? Você pode utilizar aí pra fazer tua produção de conteúdo. Se você tem medo de, você pode colocar daí ali algo que conecta com o teu nicho, faça isso. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, faça isso. Se você tem medo de dizer não, faça isso. Olha que massa. E aí já começa a conectar com a pessoa, que de repente está trabalhando, de repente está trabalhando com autoconfiança, de repente está trabalhando com autoestima, ou você está trabalhando com relacionamento. Se você tem medo que o seu relacionamento, sei lá, acabe, faça isso. Isso vai trazer dicas de melhoras para esse relacionamento. Opa! Começa a ficar interessante o teu processo de venda. O teu espaço ali, a tua provinha do chocolate, ela tá muito mais atrativa. Já tá um chocolate valoroso. Já não tá aquele chocolate pura gordura. Tá um chocolatinho bom, tá um chocolatinho interessante. Depois que você entendeu esses 2 primeiros passos, nosso primeiro passo lá é quanto que você acredita naquilo que você vende, quanto de valor isso de verdade gera, e entendeu que a nossa vitrine são os nossos conteúdos, você vai chegar no passo de número 3 da tua venda. Sabe o que manda muito na venda? A tua atitude, a tua postura, o teu tom de voz, a tua abordagem, o como que você acolhe esse paciente. Porque tem muita gente que às vezes até posta um conteúdo de valor na hora que o paciente vem. Aquele psicólogo tá xoxo. Daí já passa um desânimo pro paciente. Daí o paciente já tá desanimado também. Daí vira um caos. Então, fundamental que a gente entenda esse ponto 3. Tem que ter atitude sim, tem que ter postura sim, tem que ter um tom de voz congruente, tem que ter um bom acolhimento. E, claro, começa a embasar tudo isso numa proposta de valor quando o paciente faz contato com você. O que é isso? O que é a gente trabalhar a proposta única de valor que tanto a gente fala? Não tem uma fórmula pronta. Porque nós trabalhamos com seres humanos, mas cada pessoa vai trazer um problema específico para você, ela vai estar com uma dor naquele momento. Compreenda essa dor e traga algo ali que gere para ela a clareza de que ela veio no lugar certo. Então, quando a pessoa te liga, se você já dá ali, ou liga, ou enfim, manda uma mensagem, você já responde para ela numa energia bacana, num tom de voz acolhedor, se você já mostra interesse ali. Poxa, no geral eu digo, fala fulano, nossa, gratidão enorme pelo teu contato, obrigada pela tua confiança. E aí eu já começo a acolher.
e já vou entendendo o que a pessoa precisa. E aí eu já vou embasando aquilo que ela precisa. E Fran, como que eu descubro qual que é uma proposta legal para mim? Começa a entender no que você ajuda as pessoas. O que de verdade você faz para as pessoas? O que a tua terapia resolve? Quando você entende o teu nicho, fica muito mais fácil de você alinhar uma proposta única de valor. Porque você já sabe o que você pode oferecer para as pessoas dentro do teu processo terapêutico. E é muito provável, se você já desenvolveu bem o teu nicho, que as pessoas que estão ali já tenham interesse nisso. Então, quando a pessoa faz contato com você, você responde ali com a ajuda do teu nicho, já conectou para ela, já fez sentido para ela. E aí se torna muito mais valoroso. Mas, de repente a pessoa te mandou uma mensagem pedindo preço, aí você vai cuidar lá da postura, do tom de voz, da tua atitude, de tudo aquilo que eu falei, da tua autoconfiança. Por isso que você tem que já começar o teu processo de venda entendendo quanto que você acredita no teu produto. Aí você já vai trazer tudo isso já nesse teu primeiro contato. E aí, antes de você falar o preço, você já dá uma embasada no negócio. A pessoa te pediu o preço, você não diz, é R$200 minha sessão. R$200. Porque você não deu para ela clareza de valor. Você só deu o preço simples ali, puro. E com o preço puro jogado assim, você dá para ela espaço para ela entender se está caro ou se está barato. Quando você trouxe o valor antes, ela não vai questionar que está caro, porque ela já entendeu que tem valor. Então a pessoa vai, eu tô com a questão X, e diz, nossa, olha, deixa eu te contar, o processo terapêutico vai te ajudar a desenvolver a habilidade X, e com isso você consegue resolver essa questão, e é muito valoroso, e eu vou ter o maior prazer em receber você aqui. Opa, já mudou. E o preço da sessão é X. Acabou. E a pessoa já, que massa, ó. Então eu vou conseguir desenvolver essa habilidade aqui, ó. Porque daí, desenvolvendo essa habilidade, eu consigo o resultado. Que bom, que bacana. Entende? Você não diz pra pessoa, resolva os teus problemas em 7 dias. Mas você diz pra ela o que um processo terapêutico ajuda ela a realizar. De uma forma simples, branda. Explique como se você estivesse explicando pra uma criança de 5 anos. Por quê? Porque daí a gente não vai estar usando teoria ali, tá? Tem gente que às vezes fica horas explicando da abordagem, né? Eu, quando eu falo da minha abordagem, eu digo, fulana, que bacana que você fez contato comigo, e deixa eu te contar. Você sabia que eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens mais indicadas pra gente resolver essa questão, e uma das mais rápidas, inclusive, nesse quesito? Uau, que massa! Eu digo, olha, sabia que os psiquiatras recomendam fortemente essa abordagem aqui pra gente tratar essa questão? E eu tô trazendo realidades pra ela, mas eu não trouxe uma teoria gigantesca. Entende? E aí ela, que massa, então, fui na abordagem certa, né? E aí ela fica feliz com aquilo, ela entende que ela tá no lugar certo. E você pode entender aí da tua abordagem também o que faz sentido, mas sem explicações teóricas, ou do próprio processo terapêutico. E ali começa a ficar uma oferta bacana pra pessoa. Lembra de sempre acolher de forma valorosa. Minha recomendação é sempre mandar áudio, porque a menos que a pessoa se incomode ou que ela não queira, porque o áudio dá para a pessoa a clareza do teu estado emocional, a partir da visão dela, tendo a visão sobre você mesmo. Quando você só escreve, ela vai fazer a leitura ali, pautada no emocional dela. E o emocional dela, muito provavelmente, naquela hora tá abalado, porque ela tá procurando agendar uma sessão com um psicólogo. E, no geral, se as pessoas estão bem, elas não vêm para um processo terapêutico. São raras as exceções. Eu tenho um ou outro paciente que vem, mesmo estando, tô bem, Fran, eu tô ótimo, mas eu tenho a clareza de que é importante. Eu tenho alguns pacientes que fazem isso. Inclusive, tem aqueles que já estão de alta, eu brinco com ele, eu digo, você tá de alta já, não era nem pra você estar aqui, eu mexo com eles. Mas eles entendem que isso tem um grande valor, que faz sentido, eles querem permanecer, nem que seja uma vez a cada mês. Isso faz sentido e contribui ainda mais. Mas, no geral, não vai ser sempre assim. Então, a gente precisa fazer todo o alinhamento desse processo de venda. Então, lembra que antes de sair falando preço, antes de sair vendendo, existe todo esse panorama por detrás que precisa ser desenvolvido por você. E quando você desenvolve, as pessoas conectam muito mais, faz muito mais sentido para elas. Os resultados, tanto delas quanto o teu, também ficam extremamente valorosos. Lembra sempre de se observar em relação à tua abordagem. Como que eu tô abordando esses pacientes? Como que eu tô trazendo essa minha postura? Mesmo num áudio, as pessoas conseguem perceber, tá? Então levanta, eu respondo todos os meus pacientes em pé, é muito doido, acho que até é uma mania, mas a pessoa mandou, eu tô em pé, eu tô caminhando e eu tô falando, é importante pra mim, eu me mexo bastante, então faz sentido pra mim assim, e claro, entenda eu que faz sentido pra você, mas lembra de, não, é o primeiro contato, a primeira coisa que de repente a pessoa vai perceber de você, então como que eu vou fazer isso? E se porventura é alguém que já tá acompanhando os teus conteúdos, que tudo seja congruente. Porque de repente sai uma fofurinha lá no teu conteúdo e daí na hora do contato fica aquela coisa meio distante e aí não gera conexão. Porque o processo de venda ele já começa muito antes. Ele já começa lá na hora que você está pensando no teu conteúdo, que você ainda nem produziu o teu conteúdo, já está começando todo um processo de venda. E eu vou dizer mais, começou até antes, começou lá com como você acredita de verdade nisso que você vende. E aí você vai alinhando todos esses processos. Então pensa que bacana, se eu acredito de verdade naquilo que eu entrego, se eu entendo que aquilo tem um grande valor para as pessoas,
Se eu levo esse valor para as pessoas dando pequenas amostras através do meu trabalho, do meu marketing de conteúdo, trazendo ali, enfim, conteúdos que resolvem dores, que dão clarezas dessas dores, ou que trazem clarezas de objeção, que trazem clarezas de desejos, de sonhos que podem ser, sim, vivenciados, tornados realidade. E aí, isso aqui tudo junto vai direto para o quê? Para como que eu recebo essas pessoas, como que eu vou fazer esse acolhimento. Porque eu já entendi que eu acredito, eu já entendi que eu tenho que trazer um marketing que converse com o emocional dessas pessoas, e agora é a hora de eu cuidar aqui da minha postura, do meu tom de voz, da minha autoconfiança, do como eu tô abordando, do como eu tô acolhendo e do como eu tô comunicando acerca da sessão para essas pessoas. Claro que antes de estar comunicando, tem todas as nossas barreiras voltadas à crença, né? Ai, mas será que vender? Será que... Então, cuidado com essas barreiras aí que talvez você já traga ao longo de uma vida. Vender não é errado, vender não é ruim, muito pelo contrário. E falando isso, a gente já entra no nosso último ponto, que é o ponto 4. Que muitos psicos dizem, eu tenho vergonha de vender. Eu fiz enquete hoje lá com vocês. Muitos colocaram, eu tenho vergonha de vender. Alguns eu coloquei, no Telegram eu coloquei, tem muita vergonha, tem pouca vergonha, tenho muita vergonha. Tem um monte de gente que colocou lá, tem muita vergonha. E aí, o que acontece? Quando você tem muita vergonha, parece que você está fazendo alguma coisa errada, parece que você está fazendo uma coisa ruim. E aí eu vou te dizer, eu quero que você continue tendo vergonha. E eu vou te falar do quê? Eu quero que você morra de vergonha. Sabe do quê? De não vender a tua sessão. Disso você pode ter vergonha à vontade. A gente tem que morrer de vergonha de saber que a gente tem algo que é de extremo valor e a gente não está vendendo para as pessoas, está tirando delas a oportunidade de se conectar com isso. Então tenha muita vergonha, se sinta envergonhado, tá tudo bem. Só que faça essa troca da vergonha. Ao invés de você estar ali com vergonha de vender, comece a olhar e dizer, não, mas se eu vender para essa pessoa meu processo terapêutico, ela vai sair bem. Então eu tenho que me envergonhar se eu não vender. Essa é a troca que a gente tem que fazer para fechar todos esses pontos e alinhar todos esses pontos da nossa venda, do vender o nosso serviço de psicologia. Entenda sim e acredite muito naquilo que você entrega. E claro, para você entregar algo de valor, estude, se aperfeiçoe, exercite. Caso contrário, não adianta, por mágica ou por milagre, a nossa sessão não fica sensacional e extraordinária. Requer dedicação, requer treino, requer todas essas ações alinhadas. Mas se eu já confio e acredito no meu produto, se eu já estou produzindo tudo que está conectado com esse meu acreditar, com o quanto eu entendo que esse conteúdo pode contribuir com o outro, se eu já estou cuidando de todo o acolhimento, de toda a minha proposta ali, abordagem em relação à fala do paciente, e ainda estou morrendo de medo de não vender, porque eu estou morrendo de vergonha de não vender, porque eu sei que eu tenho algo ótimo, aí você se joga a vender. Aí você se joga a produzir o teu conteúdo. E a venda do psicólogo está sempre conectada no take away sale, que foi o que a Lari falou. Take o quê? Take away sale, que é o vender sem querer vender. Então produz os teus conteúdos, os teus possíveis pacientes ou futuros pacientes, eles vão entender. Porque você já colocou lá na tua bio que você é psicóloga ou psicólogo, você já colocou teu CRP, tem um link bonitinho lá escrito só contato, sem estar escrito agente, essa sessão aqui não precisa. Deixa lá o teu contato, porque mesmo que você não colocasse, se a pessoa realmente quisesse agendar com você, ela ia dar um jeito de te encontrar, ela ia te mandar no direct mesmo, que você não tivesse dito isso pra ela. Então, deixa lá um linkzinho só com contato bonitinho. E a pessoa entrou ali e começou a conectar, entender que é pra ela. Você não precisa dizer pra ela que ela tem que fazer terapia, porque ela já entendeu na tua produção de conteúdo. Então, ela vai fazer contato com você. Claro que precisa estar presente na cabeça das pessoas. Claro que não é um único conteúdo que você vai fazer que vai te gerar um mega resultado. Como não é um único marketing, uma única propaganda de marketing que uma empresa faz e ela tem um resultado extraordinário. E ela começa a ficar na cabeça das pessoas, estar presente ali. E aí as pessoas começam a conectar. E com a gente é a mesma coisa. Tem que conectar, tem que trazer valor para essas pessoas. Elas precisam lembrar de você. E se você não tá ali, elas não lembram. Elas não são obrigadas a lembrar. Ai, as pessoas não vêm para terapia. Não é culpa das pessoas que elas não vêm para terapia. É culpa nossa que a gente não sabe mostrar o valor do nosso trabalho para as pessoas. As pessoas não têm nada a ver com isso. Tá tudo bem, não tem nada de errado elas não quererem vir para terapia. Quantas vezes você já foi para terapia? E quantas vezes você já teve problema e não foi para terapia? Por quê? Porque a gente tem que ter a clareza do valor muito maior do ir do que do não ir. E vou te falar, a grande maioria das pessoas que vêm já tentaram N coisas antes. Só vieram para terapia como um último recurso. Porque a gente sempre acredita que a gente vai resolver. E a gente tenta, e tenta, e retenta, e assim a gente vai. Entendendo isso, nós precisamos trazer um marketing de conteúdo que converse com mais força com essas pessoas. Caso contrário, não vai conectar. E aí, o que conversa com mais força? O que você vai fazer para chamar a atenção dessas pessoas? É trabalhar as tuas chamadas, as tuas headlines, que foi o que eu falei aqui já mais pro começo da nossa live, que é o como você apresentar a embalagem. No começo não, né? Falei agora há pouco. É a embalagem do teu conteúdo.
Como é que você vai trazer essa embalagem para as pessoas? Então comece a desenvolver isso e entenda que isso faz parte do teu processo de venda. Como você mostra, comunica para as pessoas faz total parte do teu processo de venda. Então se pergunta, vai lá e dá uma olhadinha nas tuas headlines, lá nas tuas chamadinhas do teu Instagram, do teu Facebook, enfim, se você utiliza ambos. Vai lá e entende, se você usa YouTube, está fazendo vídeos talvez, o que você está colocando lá para, opa! E aí se pergunta, assim, em meio a todos os estímulos que a gente tem, especialmente nas redes sociais, se você pararia para ver o teu próprio conteúdo. Essa é uma pergunta fundamental que a gente tem que se fazer. Porque às vezes o conteúdo tá uau pra gente ali enquanto psico. Mas e eu, quanto pessoa comum que tô ali passando, enfim, rolando o feed à toa, assim, olhando coisas aleatórias? Quando você tá lá nas redes sociais, você tá competindo o tempo todo pela atenção das pessoas. É diferente da pessoa ir lá no YouTube buscar um vídeo específico de algum assunto. Especialmente Instagram e Facebook, elas estão ali mais aleatoriamente, olhando as coisas que acontecem, olhando as coisas que passam. E aí se o teu conteúdo passa despercebido por ali, acabou. Não vai engajar, a pessoa não vai se interessar, não vai virar um seguidor teu, com isso você não aumenta a tua audiência, se você não tem audiência, não tem pessoas que te conhecem, não tem pessoas que conhecem o teu trabalho, você vende pra quem? Então, fundamental, tá? Esses passos aqui fazem toda a diferença. E aí, você precisa, então, melhorar a tua embalagem. O que eu vou te dar pra você melhorar a tua embalagem? Vou te dar um presente final. Mas antes de eu te dar esse presente final, eu preciso que você me diga se você entendeu esses 4 pontos que são fundamentais. Manda um joinha para eu saber se vocês conseguiram clarear esses 4 pontos que são fundamentais. E enquanto isso eu vou recapitular rapidinho, tá? Ponto 1, quanto que eu de verdade acredito naquilo que eu tô vendendo. Se pergunte se porventura você não acredita tanto. Desenvolve um pouquinho mais de autoconfiança aí, conversa com você. Se pergunta o que você pode melhorar nas suas sessões para você entender que sim, vale e vale muito. Ponto 2, marketing de conteúdo estratégico. Não é qualquer conteúdo que você põe lá, você tem que entender qual é o teu nicho, o que eu quero, qual é a linha editorial que eu vou criar aqui para ir gerando essas tomadas de consciência nas pessoas. Então produz, mas produz de forma congruente, faz um alinhamento ali que esteja bacana, que vá passar uma mensagem que é a mensagem que você quer que as pessoas tenham do teu perfil, do teu trabalho e que gere toda essa conexão. Depois disso, lembra que postura, tom de voz, acolhimento, o como você vai responder a esses contatos faz toda a diferença na tua venda. E para isso, basta você lembrar das compras que você já fez em outros lugares, né? Como a abordagem da pessoa manda no negócio. Né? Pensa que você chega numa loja que é tudo bem baratinho, tem um negócio lá que você quer, mas tá lá a vendedora assim, o que você quer? Aí de repente você vai num outro lugar e até um pouquinho mais caro, mas você chega lá, tá uma vendedora sorridente, te acolhendo, diz, nossa, seja muito bem-vindo, posso te ajudar? Já muda, já fica um negocinho diferente, né? Eu lembro que na época que eu tinha loja, né, um dos meus grandes diferenciais era esse. Às vezes eu não tinha o melhor preço, mas as pessoas se conectavam comigo e vinham igual. Por quê? Porque valia mais a pena para elas virem ali, serem bem recebidas, bem acolhidas, tratadas com carinho, do que de repente num lugar que talvez não se sentia tão bem assim. Eu não sei se tratavam mal em outro lugar, mas talvez naquele lugar a pessoa não se sentia tão bem. E quando o nosso paciente chega, ele tem que se sentir bem. Eu canso de ouvir de resposta nos áudios, nossa, só de ouvir esse teu áudio já me deu ainda mais vontade de ir pra sessão. Né? Por quê? Porque talvez naquela hora eu consegui trazer todo o acolhimento que de repente era tudo que a pessoa precisava naquele momento. E aí faz a diferença para ela. Então, fundamental que a gente cuide de todas essas partes. E por último, mas mega importante, tão importante quanto todos os outros passos, é a gente se envergonhar. E muito de não vender isso que a gente tem. Então comece a romper essas barreiras aos pouquinhos. Vai no passinho. Se você tem muita vergonha mesmo de vender o teu serviço, comece se perguntando por que eu tenho vergonha. Porque se eu tenho vergonha, talvez isso me pareça errado. Por que eu acho que vender é errado? Quais são as experiências de venda que eu tenho ao longo da minha vida? Quais são as ressignificações que eu preciso trazer em relação a esse processo de venda para que eu torne as minhas vendas aqui muito mais valorosas? Se pergunta sobre como que você vende. Você vende trazendo valor para as pessoas. Você vende dando para elas clareza. Olha que sensacional, olha que lindo vender desse jeito. Então se envergonhe se você não estiver fazendo isso. Se envergonhe de não vender aquilo que vai fazer toda a diferença. Porque talvez aquela pessoa que vai se conectar com você, ela não vai se conectar comigo. E se você não traz o teu produto, entre aspas, para ser vendido, como que ela resolve os problemas dela daí? Porque de repente ela não se conectou com mais ninguém, mas com você ela vai se conectar. Então prioriza isso. Coloca lá um pouquinho do ego no bolso, que às vezes a gente deixa ele dar uma sobressaída e isso nos barra. Coloca ele lá no bolso e diz, não, eu tenho algo aqui valoroso para entregar. E eu me disponho a entregar. Com vergonha, sem a vergonha, com a bochecha vermelha, sem a bochecha vermelha. Isso vai passar e a gente sabe disso. É só você quebrar essa primeira barreira. Comece tendo vergonha de não vender.
Tendo vergonha de não vender, você já começa a quebrar essa primeira barreira, porque você passa a ter fatores motivadores aí muito mais fortes para vender.